Queridos irmãos, que a suficiente, maravilhosa graça de Cristo e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, estejam sobre todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Eclesiastes. Nós estamos na série cujo título é Em Busca do Sentido da Vida, Em Busca do Sentido da Vida, e é a exposição do livro do Eclesiastes. Nós estamos no capítulo 4, no domingo passado nós pudemos expor dos versos do capítulo 3, 16 até o 4, até o número 6, e nós vamos olhar agora a partir do versículo de número 7, Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo de número 7. Eu lerei, peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção a leitura da palavra e não permita que nada o atrapalhe de ler a palavra, prestar atenção na palavra e na pregação da palavra. Diz-nos assim o pregador do Eclesiastes: Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com um jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tão poucos que virão depois se hão de regozijar-se nele. Na verdade, que também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Vamos, queridos, orar. Bendito Pai Celestial, nós pedimos-te que, neste momento tão importante do culto ao Senhor, momento da exposição da Tua Palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos aprender, ó Pai, os Teus ensinamentos, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor aplique em nossos corações a Tua Palavra. Por isso, ó Pai, não permita que nada nos atrapalhe, que nada tire a nossa atenção, que nada, ó Deus, nos faça, ó Pai, deixar de prestar atenção na Tua Palavra, ó Pai. Não permita, ó Deus, que venhamos a nos desviar, a desviar nossos olhos, aqueles que têm usado, ó Deus, celular no momento da mensagem, ó Pai, para ler a Tua Palavra, que não venham, ó Deus, se distrair, ó Pai, com outras atividades. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, que aqueles que têm mantido conversas paralelas, ó Deus, que possam se concentrar também, ó Deus, na mensagem da Tua Palavra, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós pedimos estas bênçãos agradecidos. Amém. Queridos irmãos, a verdade é que nós vivemos numa sociedade cuja uma das marcas, uma das características muito forte é o individualismo. Vivemos numa sociedade permeada pelo espírito individualista. Em nossa sociedade impera o individualismo egoísta. Eu não sei se os irmãos puderam ler a mensagem da pastoral do boletim, cujo título é Egoísmo, o individualismo em ação. E começa a mensagem dizendo assim: num mundo de influência existencialista, o homem é cada vez mais visto como um indivíduo isolado. A ênfase está na liberdade individual. E uma jovem chamada Giovana Teixeira, ela escreveu assim no site jovemcrente.net: não há dúvidas de que a sociedade contemporânea é marcada por valores egoístas
e individualistas em todos os aspectos. E diz ela, sejam econômicos, políticos ou sociais. Então ela destaca o significado, segundo o dicionário informal, individualismo, egoísmo ou egocentrismo, é uma tendência para se libertar de toda obrigação de solidariedade para só pensar em si. Tem sido assim a nossa sociedade. Pessoas que pensam apenas em si mesmas. Pessoas que estão buscando o melhor para si mesmas. O que tem imperado é aquela frase do tipo, cada um por si, né, e Deus por todos. O que tem imperado é este egoísmo, onde cada um pensa apenas em si mesmo. E por vezes se isola. E é triste notar que isso não é apenas característica, não apenas acontece na sociedade de forma geral, mas mesmo na igreja. Quantas vezes, meus irmãos, é possível tristemente verificar, mesmo no ambiente cristão, mesmo no meio do chamado povo de Deus, pessoas que tentando viver uma vida individualista, egoísta, cada um com seus problemas, e eu não vou me importar com o outro, eu vou me importar comigo mesmo. Isso, meus irmãos, vai de encontro no sentido de se chocar com o Evangelho, com o cristianismo, porque nós fomos salvos pela maravilhosa graça do Senhor, amados por Deus e chamados a amarmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros, a vivermos em comunhão. Então esse espírito do individualista, esse individualismo egoísta, ele é contrário aos princípios da palavra do Senhor. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos Deus orientando o seu povo, Deus ensinando o seu povo contra o individualismo, contra o individualismo egoísta. Israel frequentemente demonstrava este individualismo egoísta. Pensem, por exemplo, lembrem-se quando Deus tirou Israel do Egito, né, sendo o povo de Deus o povo da aliança, para trabalhar o seu povo como o povo da aliança. Ele ordenou repetidamente que os israelitas não explorassem seus irmãos. Quando nós nos lembramos, por exemplo, dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, nós nos lembramos Deus ordenando ao povo, não furtarás. Ordenando para que ninguém tirasse o que é do outro. Ordenando, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo, não cobiçarás qualquer outra coisa do teu próximo, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Nós vemos isso lá em Êxodo 20, versos 15 a 17. Então nós percebemos o cuidado de Deus no ensino, nas palavras de ensino ao seu povo, contra o individualismo, contra o egoísmo, contra prejudicar o próximo. Lá em Levíticos, no capítulo 19, verso 18, nós lemos, amarás o teu próximo como a ti mesmo, palavras que Jesus vai repetir e aplicar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Séculos mais tarde, podemos verificar que os profetas tiveram também, meus irmãos, os profetas tiveram que advertir os israelitas para não explorarem o próximo. Lá em Miqueias, nós lemos o seguinte, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o teu Deus. Nós vemos isso nas Escrituras. Nós vemos este cuidado na igreja primitiva, porque eles estavam juntos e eles tinham tudo em comum. Nós vemos, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo ensinando acerca disso. Nós lemos nos evangelhos o registro acerca das palavras e do ensino de Jesus, e o próprio Senhor Jesus viveu contrariando ou viveu uma vida mostrando o que é de fato o amor, o contrário do que é o espírito individualista. Já imaginaram se Jesus tivesse esse individualismo egoísta? Nós estaríamos condenados ao inferno. Nós olhamos, queridos, nas epístolas, os apóstolos, por exemplo, como Paulo,
falando acerca da unidade do corpo, que somos membros uns dos outros, que devemos então cuidar uns dos outros, devemos aconselhar uns aos outros. Nós lemos, por exemplo, Efésios 4, Paulo dizendo que devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito, então andando em humildade, mansidão, suportando uns aos outros em amor. Agora, quando olhamos para a realidade, muitas vezes, na nossa vida, da igreja, percebemos tristemente que, por vezes, não tem sido assim. E agora, ao olharmos aqui para este texto do Eclesiastes, o pregador em Eclesiastes também trata da questão do individualismo egoísta. É este o ponto tratado aqui nos versículos que nós lemos ainda há pouco. No domingo passado, o texto exposto foi o capítulo 3, 16, até o capítulo 4, verso 6. Eu creio que os irmãos se lembram que nós olhamos, por exemplo, no capítulo 4, versículo 4, o autor aqui do Eclesiastes, o Corrélite, o pregador, falando acerca da inveja, que as pessoas trabalhavam tendo como motivação a inveja, um querendo superar o outro. Que coisa terrível, isso faz parte desse espírito egoísta, do individualismo egoísta. E no texto que estamos expondo hoje, aqui os versos 7 a 16 do capítulo 4, temos algumas características, meus irmãos, do individualismo egoísta, observado aqui pelo autor do Eclesiastes, pelo pregador aqui do Eclesiastes. Então, quais são algumas características do individualismo egoísta na vida das pessoas debaixo do sol? A primeira característica, meus irmãos, que nós podemos destacar aqui é a ganância solitária. Uma das características, meus irmãos, de um coração, de uma pessoa com esse espírito individualista, egoísta, é a ganância solitária. Observem comigo os versos 8 e 9 aqui do capítulo 4, diz-nos assim, isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. E no verso 9 ele diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ele então considera outra vaidade debaixo do sol. Qual é esta outra vaidade num mundo sem Deus, debaixo do sol, sem considerar Deus na vida? Ele considera um homem ganancioso. Ele considera acerca de um homem que está em busca apenas de riquezas e está solitário. O pregador chama atenção para aquilo que chama aqui no verso de número 7, de vaidade, isto é futilidade, inutilidade, transitoriedade. Esta é a ideia que nós temos visto da palavra vaidade, essa transitoriedade. Então ele chama atenção para o indivíduo solitário, um homem sem ninguém. O original do texto aqui, uma tradução, se nós fôssemos fazer uma tradução aqui, literal do hebraico, ficaria assim, há uma pessoa e ela não tem uma segunda. Há uma pessoa e ela não tem uma segunda. A ideia é, há uma pessoa e ela não tem outra. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel traduz assim, traz a seguinte tradução, há um que é só e ele não tem ninguém. Há um que é só e ele não tem ninguém. Ele é totalmente sozinho em suas ocupações, é um homem que trabalha sozinho, é um homem que está em busca de riquezas e ele está solitário. É o típico individualista, um homem que se afasta. Alguns comentaristas, meus irmãos, que têm a ideia de que o texto diz que ele não tem nem mesmo, porque o texto vai dizer que ele não tem mesmo filho, nem irmã, isto é, as relações mais próximas ao longo de 2 gerações, e os 2 parentes que podiam se beneficiar do seu trabalho por meio da herança, diz no texto, e alguns comentaristas bíblicos entendem que essa pessoa cortou todas as suas relações para se concentrar num único objetivo de vida: adquirir riquezas. Eu não sei, nós não sabemos se era um homem solitário, porque simplesmente
não se casou e então não teve filhos, ou se ele tinha pessoas próximas e ele então se afastou dessas pessoas, ele cortou relacionamentos porque talvez isso fosse atrapalhá-lo de viver na sua vida na busca por riquezas, na busca por adquirir coisas. Não sabemos o que é, mas o fato é que é possível que ele tenha cortado as suas relações para se concentrar num único objetivo de vida. Qual era esse objetivo? Afligido por um apetite insaciável por riquezas, o solitário passa a buscar, é consumido pelo trabalho. É alguém que vive para trabalhar. É alguém cujo objetivo de vida é adquirir riquezas. Você já ouviu falar de pessoas assim? Com certeza. Será que não temos vivido esse estilo de vida? Há muitos que têm vivido essa filosofia de vida, adquirir e adquirir e adquirir, e vivem isso em tal profundidade que são capazes de deixar pessoas, são capazes de se distanciar de pessoas. Há pessoas tão gananciosas que elas chegam a pensar, a se preocupar com o fato de que talvez pessoas próximas queiram o que é dela. E são tão gananciosas que elas então se afastam dos outros para que ninguém as atrapalhe de atingir o seu objetivo, de que é adquirir e ter mais e mais e mais. Que coisa terrível, meus irmãos. Que coisa deprimente, que vida é essa de alguém que vive simplesmente para trabalhar, para adquirir, para juntar, a ponto de ficar só, a ponto de ser solitário. Lá em Provérbios 18:1, e faz muito sentido se imaginarmos se entendermos que quem escreveu o livro do Eclesiastes foi Salomão, e ele também escreveu Provérbios, ele diz lá no capítulo 18 de Provérbios: o solitário busca o seu próprio interesse, e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse. Na nova versão internacional, traz assim, Provérbios 18:1, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola busca interesses egoístas. É justamente, meus irmãos, o caso desta pessoa que o pregador do Eclesiastes está descrevendo. Um homem solitário, um homem que se isola, um homem que está em busca de interesses não para a glória de Deus, em busca de interesses não para o bem comum, em busca de interesses não que beneficiam o seu próximo, ou alguém que não ama a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. É alguém que se ama tanto que ele busca tudo para ele mesmo. É alguém que vive um tipo de vida que é capaz de se isolar dos outros para buscar apenas aquilo que é seu, aquilo apenas que é para o seu próprio interesse egoísta. Isso, meus irmãos, é de fato essa sede por riqueza, retorna ao verso 6, imediatamente antes do nosso texto, porque no domingo passado, ao considerarmos sobre o versículo de número 6, nós lemos: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, muitas pessoas hoje estão insatisfeitas com um punhado. Elas não querem um punhado, elas querem a mão cheia. Lembra-se que nós falamos no domingo passado? O pregador usa 3 exemplos da mão, Uma é a mão com um punhado, é a mão fechada com um punhado. A outra é a mão aberta. E a outra, meus irmãos, é uma mão fechada, mas com a ideia de alguém que procura juntar cada vez mais. Então, há pessoas que são insatisfeitas. Algumas estão com a mão aberta e não querem trabalhar, há outras estão com a mão em forma de concha para adquirir mais e mais, e a outra que o pregador diz que é o ideal, é que tem um pouco e que consegue trabalhar e consegue descansar e consegue desfrutar do seu trabalho. É terrível ver pessoas que trabalham tanto que não têm tempo nem para desfrutar do seu trabalho. Pessoas que trabalham não 40 horas por semana, trabalham 60, 70 horas por semana. Eu estava lendo sobre o caso de um homem que ele trabalhava tanto, ele trabalhava de segunda a sábado, ficava enfiado no seu escritório até tarde da noite. E ele então veio a falecer, foi descoberto um problema no coração,
mas as pessoas mais próximas sabiam do que de fato ele havia falecido. Trabalhar muito. E alguém, no funeral daquela pessoa, ao se dirigir à viúva, disse: puxa vida, eu lamento muito pelo que aconteceu. Ele certamente vai fazer muita falta, você certamente vai sentir muita falta dele. Sabe qual foi a resposta da esposa? Eu já sentia muita falta dele. Olha que coisa terrível. Alguém, meus irmãos, trabalha tanto que se distancia dos outros, que se distancia da própria família. Às vezes até ele diz: não, mas é pela minha família. No caso aqui, do exemplo do autor do Eclesiastes, era alguém solitário. Alguém que não tinha nem para quem deixar herança. Alguém que trabalhava, iria morrer, nem ao menos iria deixar herança para ninguém. Mas há pessoas que dizem: não, é para deixar o melhor para os filhos, mas não aproveitam os filhos, não convivem com a família. Eu me lembro de ler sobre a história de um grande empresário na área de seguros, e eu já contei isso aqui, mas me veio à mente agora porque se aplica essa ilustração. Esse homem estava sendo homenageado, eu não sei quantas vezes ele havia sido eleito o empreendedor do ano, o empresário do ano, o executivo do ano. E numa dessas comemorações, numa dessas homenagens, deram a palavra para ele discursar, e estava na plateia a sua família, a esposa e as filhas. E ele disse assim: eu quero falar uma coisa para vocês. Sucesso não é ser eleito tantas vezes como o empresário, o empreendedor do ano, o executivo do ano. O sucesso e a felicidade, disse ele, estão nas coisas pequenas. Eles querem ver só? E ele então, se dirigindo à família, para as filhas, ele disse: filhas, vocês se lembram quando o papai foi eleito pela primeira vez o executivo do ano? Elas disseram, eram jovens, elas disseram: não, papai, não nos lembramos. Vocês se lembram quantas vezes o papai foi homenageado como um grande empresário? Elas disseram: não, papai. E ele perguntou então: filhas, vocês se lembram quando vocês eram crianças mais novas e o papai levava vocês para tomar sorvete, nós passeávamos? E elas sorriram e disse: sim, nós nos lembramos muito bem. Ele disse: eis aqui o sucesso e a felicidade. Queridos, quantas vezes nos afundamos na busca por coisas, e com isso vamos deixando pessoas, e vamos chegar no final da vida, isso vai ser muito triste olhar, e mesmo que tenhamos adquirido muitas coisas, o que são coisas? A ponto de muitos se afastarem, como eu disse, da própria família. Muitas pessoas hoje estão insatisfeitas com um punhado, como diz o verso 6, né? Querem mais e mais, pelo menos 2 mãos cheias. Mas somos advertidos que 2 mãos cheias vêm com trabalho. O pregador escreve no versículo 8 que essa pessoa gananciosa, ele não cessa de trabalhar. É um homem que não para, ele trabalha e trabalha e trabalha. E por que ela não cessa de trabalhar? Ele diz aqui no verso 8, os seus olhos não se fartam de riquezas. Ele nunca fica satisfeito. Aliás, eu já tenho dito isso muitas vezes, o problema do ídolo, seja qual ídolo for, qualquer falso deus, qualquer coisa que você sirva, que não seja o Deus verdadeiro, qualquer coisa que você coloque a sua esperança, a sua expectativa, pode ser uma pessoa, pode ser um time de futebol, pode ser um trabalho, pode ser qualquer coisa. Ele não satisfaz. Não satisfaz. Então era um homem que fez do trabalho o seu Deus, e é um Deus que é um falso Deus que não satisfaz, porque somente o Deus vivo e todo-poderoso satisfaz. O olho, o órgão do desejo, não consegue ficar satisfeito. Essa é a ideia aqui do versículo de número 8. Isso leva a pessoa ainda mais trabalho para satisfazer aos olhos. Ela trabalha e não consegue se satisfazer, e ela precisa trabalhar mais, e ela não consegue se satisfazer, e ela precisa trabalhar mais, e mais, e mais, e nunca é suficiente, nunca se torna suficiente. Então, finalmente o rico desperta para a sua situação, e o texto diz aqui que ele não faz a pergunta, né? Para quem eu trabalho?
né? Para quem trabalho eu, se nego a minha alma, os bens da vida? A resposta nós sabemos: para ninguém. Era alguém que não trabalhava para ninguém a não ser para si mesmo. Ele não tem outra pessoa, ele não tem uma segunda, ele não tem filhos. O texto não fala aqui de esposa, mas certamente ele não tem, né? Não tem irmãos que possam receber sua herança, ele está sozinho, ele nem sequer beneficia a si mesmo. Pois, como diz aqui o texto, ele está se privando dos bens da vida. É alguém que trabalha tanto que não pode nem usufruir dos resultados do seu trabalho. Vai deixar tudo, vai ficar tudo. Quantas pessoas trabalham, morrem e ficam tudo e não aproveita nada. Ele não encontra prazer na vida. O trabalho não lhe dá prazer porque ele se tornou um escravo do trabalho. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, para que não fique a ideia de que o trabalho seja algo ruim. Trabalho é bênção. Quando nós lemos, por exemplo, no livro do Gênesis, nós vemos que Deus deu a ordem para o homem, né, dar nome aos animais, foi antes da queda, não foi no capítulo 3, foi antes. Então, trabalhar, Deus dá o trabalho para o homem, e eu creio que nós vamos trabalhar na glória, né? Então, trabalho não é maldição, é bênção. Quem acha que trabalho é maldição está errado. Equivocar, trabalho é bênção. Mas é bênção quando ele não é um fim em si mesmo. É bênção quando nós o fazemos para a glória de Deus, quando nós trabalhamos para a glória do Senhor, quando nós fazemos do nosso trabalho não um objetivo em si mesmo, mas um meio para glorificar a Deus, é um meio de sustento. Então é bênção, sim. Agora, fazer do trabalho a nossa vida, este é o problema. Fazer do trabalho um Deus, este é o problema. Então isso de fato é muito trágico. Então, queridos, o trabalho não dava prazer porque ele se tornou um escravo do trabalho. Comer e beber não lhe davam prazer porque ele dificilmente reservava tempo para isso. Alguém que trabalhava tanto que não tinha tempo para comer e beber. Você já viu alguém assim? Não tem nem tempo para comer, para beber, para dormir, para viajar, para desfrutar. Não, ele precisa trabalhar e trabalhar e trabalhar. O descanso não lhe dá prazer porque ele é orientado pelo trabalho e tem pouco tempo para descansar. Ele não cessa de trabalhar. Então tem gente que trabalha muito, morre e não desfruta de nada. Diferente desse exemplo, tem gente também que trabalha muito e ele pensa assim, não, eu preciso deixar muitas coisas para os meus filhos. Tem gente que tem esse objetivo de vida. Sabe o que acontece em muitos casos? Trabalha, deixa coisas para os filhos, e o que acontece com os filhos? Acabam brigando por causa da herança. É isso que acontece. Não são raros os casos, as histórias de filhos que brigam, que se degladiam, que lutam, que guerreiam, por causa de herança. Eu já contei essa história aqui também, mas ela se encaixa bem como ilustração. Minha mãe conta que, certa feita, ela acompanhou um casal de vizinhos num velório. Familiar de um deles havia falecido, eles não tinham ninguém em Guarulhos, e minha mãe, então, foi acompanhá-los, passar a noite no velório com eles. E eles ficaram ali conversando, e o dono da cantina daquele velório lá em Guarulhos, fechou em determinado horário, ele fechou e ficou ali conversando. E ele disse assim, vocês não têm ideia do que eu vejo aqui. Vocês não têm ideia das histórias, de coisas que acontecem nesse velório. E não era história de assombração não, meus irmãos. Ele disse assim, uma vez, chegou um corpo, caixão bonito, caixão lindo, aqueles caixões caríssimos, colocaram ali e não apareceu ninguém. Foi passando a hora, a noite, o início da madrugada, e ele disse, ele estava ali no comércio dele, ali dentro do velório, e ele achou estranho, um caixão tão bonito, tantas coroas de flores, as mais caras, mas ninguém. Mas ele disse que, dado o momento da madrugada, chegou um, depois chegou outros filhos, e ele, de repente, começou a ouvir uma discussão. Não, porque a casa não sei aonde, a casa do Morumbi vai ficar para mim. Não, mas a cobertura lá no Rio de Janeiro vai ficar para mim. Não, mas... E ele começou a ouvir aquela discussão, aquela gritaria, daqui a pouco os dois se pegaram. E ele teve que ir lá separar os dois. Aqueles dois filhos não estavam nem aí para o pai que havia falecido.
Qual era o objetivo deles, a preocupação deles? Os bens que o pai havia deixado. Eu fico pensando, era isso que o pai queria. E quantas pessoas têm trabalhado tanto, têm corrido tanto atrás do vento? Até alguns são solitários, como o exemplo que o pregador dá aqui no texto, e não vai deixar nada para ninguém, e não vai levar nada. Eu nunca vi, como diz o reverendo Hernandes, caixão, nunca vi caixão com aquele engate, né? Não tem. Né? Alguns são enterrados até com muitas coisas, depois os coveiros vão lá e pegam, né? Ou ladrões, né? Vão lá e levam embora, porque não leva para outra vida nada disso. Outros deixam para os filhos, e como eu disse, os filhos acabam ainda brigando. Não é essa a melhor herança que um pai pode deixar, mas valores. Que tipo de valor um pai está deixando para o filho, mostrando que vive para o trabalho? É esse tipo de valor que ele quer mostrar. Olha, o mais importante da vida é adquirir coisas. Um pai, uma mãe que vivem assim, é isso que estão ensinando para os filhos. E não deveria ser isso. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, o pregador resume tudo no fim do versículo 8. Ele diz assim: também isto é vaidade e enfadonho trabalho. A vida dessa pessoa é vaidade, isto é literalmente vapor. A ideia aqui é um vapor, sua vida é fútil, é inútil, ela não tem substância, porque ele é sozinho, ele não tem um segundo, ele não tem irmãos, ele não tem filhos, ele não tem ninguém com quem compartilhar os frutos do seu labor de modo algum. Seu trabalho, em outras palavras, não beneficia a ninguém mais. O pregador conclui que a vida desse rico solitário não passa de um enfadonho trabalho. Uma pessoa individualista, ela está contrariando os princípios da palavra. Alguém que pensa apenas em si mesmo, alguém, meus irmãos, que não compartilha, alguém que não tem comunhão, alguém que não serve o outro, isto é contrário aos princípios bíblicos. Contraste a vida dessa pessoa solitária com a de uma pessoa que tem outros. Vejam o que ele diz então no verso de número 9. Melhor é serem dois do que um. Quando se trata de riquezas, o pregador disse lá no versículo 6, né, que mais não é melhor, mais não é melhor. Melhor, diz ele, é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. Então, em termos de riquezas, nem sempre mais é melhor. Agora, em se tratando, meus irmãos, de relacionamentos humanos, mais é melhor. Guardem isso. Em se tratando de relacionamentos humanos, mais é melhor. Vejam, então, o que ele diz: melhor é serem dois do que um. Este versículo, é muito comum ler esse versículo em convites de casamento, né? Melhor é serem dois do que um. Mas eu quero dizer que tem a ver com casamento, mas tem a ver não apenas com casamento. Em tudo na vida, meus irmãos, em todos os aspectos da vida, melhor é serem dois do que um, melhor é não estar sozinho. Seja na vida, no relacionamento conjugal, é sempre bom ter alguém, seja no trabalho, é sempre bom, meus irmãos, não estar sozinho. Então, o um a que ele se refere é, sem dúvida, o trabalhador solitário cujo objetivo é o acúmulo de ganho material, o que não pode, por fim, trazer satisfação. Então, melhor é serem dois do que um, melhor é serem dois do que um trabalhador sozinho, de alguém que vai trabalhar e não vai deixar nada para ninguém e não se satisfaz. De mais valor são os dois que, pelo menos, compartilham os frutos do seu trabalho. Então, de fato, meus irmãos, dois podem fazer muito mais do que compartilhar os frutos do seu trabalho. Aí percebam que o pregador traz aqui 3 ilustrações, né? De como duas pessoas podem se ajudar mutuamente. No versículo de número 10, a primeira ilustração que o pregador traz é a seguinte: se caírem, um levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Alguns comentaristas bíblicos, eles entendem que o pregador, ele está pensando em viajantes, em pessoas viajando, pessoas do Oriente Médio que viajavam. Isso podia ser perigoso, especialmente nas noites escuras. Né? Quem é do interior, quem sabe que quando é lua cheia é mais fácil, mas quando não é, não se enxerga nada.
né? Imaginem na época, estamos falando em cerca de 3.000 anos. Se foi Salomão quem escreveu esse texto, nós estamos falando em 3.000 anos atrás. Imaginem no Oriente Médio, uma pessoa, há 3.000 anos atrás, uma viagem. Pessoa viajando no escuro. Era algo extremamente perigoso. Não havia ruas, nem iluminação pública, nem mesmo lanternas. Então, andando por caminhos que frequentemente acompanhavam a borda do barranco, as pessoas podiam facilmente tropeçar, as pessoas podiam cair num buraco, numa cisterna. Agora imagine alguém viajando sozinho, cai num buraco, cai numa cisterna. O que iria acontecer? Iria morrer ali, se não viesse socorro. Então essa era a ideia, né? A paisagem também era com muitos poços, né? Lá em Gênesis 14, verso 10, nós lemos sobre isso, os poços, né? Ou de buracos escondidos para capturar animais, armadilhas. Então, se a pessoa viajando sozinha caísse num desses buracos, quebrasse a perna, ela iria ficar ali até morrer. Então, ele pergunta, em uma das parábolas, Jesus se referiu ao perigo de cair em um desses buracos. Lá em Lucas 6,39, nós lemos Jesus perguntando o seguinte: pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Então, portanto, de fato, era perigoso viajar naqueles dias no Oriente Médio. Por isso que ele diz, mais melhor é serem dois do que um. Porque se caírem, isto é, se um ou outro cair, um levanta o seu companheiro. Então, como estão juntos, podem se ajudar mutuamente. Esta é a ideia. E na vida é assim, meus irmãos. Querermos fazer sozinho não é o ideal. É sempre bom em conjunto. É sempre bom mais um, mais dois, três. Depois ele vai falar do cordão, né, de 3 dobras. Então, a ideia é, em termos de relacionamentos, quanto mais, melhor. É muito perigoso andar sozinho, né? Muito perigoso. Então, a pessoa solitária, ela iria perecer. Ainda hoje, nós aplicamos essa sabedoria do que é melhor serem dois do que um. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu entrei para estudar num curso profissionalizante, isso foi em 1990. Com 14 anos, eu entrei para fazer um curso profissionalizante, o Senai. E uma das coisas que eu me lembro é que nós trabalhávamos sempre em dupla. E o instrutor sempre falava, sabe por que nós colocamos vocês para trabalhar em dupla, ou às vezes em grupo? Porque a empresa está esperando profissionais que saibam trabalhar em equipe. Eu me lembro dos instrutores, isso no início dos anos 90, falando assim, olha, hoje em dia não se admite mais a ideia de um profissional individualista. Sexta-feira eu conversava com um irmão nosso querido, ele começou a trabalhar numa grande multinacional, e ele na área de diretoria, de gerência. E eu perguntei, meu irmão, como é que estão as coisas no novo trabalho? Ele disse, pastor, está uma bênção. Ele disse, o senhor precisa ver lá como as pessoas se ajudam. Eu tenho ajuda a todo instante. Vem um e diz assim, olha, para você fazer o login é assim, para a senha é isso. Olha, quando você vier para cá, faça esse caminho. Olha, nessa situação, faça isso. Ele diz, um ajudando o outro a todo instante. E esse irmão nem sabia o que eu iria pregar hoje. Ele disse, pastor, no mundo corporativo não se admite individualismo. É um diretor falando de uma grande multinacional. No mundo corporativo não se admite individualismo. Então, meus irmãos, essa ideia de ser individualista, de ser egoísta, nem mesmo as empresas admitem uma coisa como essa, nem mesmo as empresas. Então, por isso nós vemos, queridos, como o livro aqui do Eclesiastes é um livro tão atual. Ele está falando de coisas que são aplicáveis hoje. Um livro escrito provavelmente há 3.000 anos atrás, que combate coisas mal que nós temos no século 21. O individualismo, como eu disse, que nem mesmo no mundo corporativo se admite. Falando sobre isso, como Eclesiastes ele é atual, falando no mundo corporativo, os irmãos, eu creio que já viram aquele grande consultor, grande empresário, Max Geringer, já viram? Aliás, ele é conterrâneo da maioria de vocês, né? Eu sou paulistano, mas o Max Geringer, ele é jundiaiense. Ele nasceu em Jundiaí, né? Ele é escritor e administrador de empresas. Ele começou, aliás, como office boy na SICA.
é um dos filhos ilustres aqui dessa cidade. E o Max Geringer, eu não sei se ainda ele tem, mas eu lembro que ele tinha coluna, ele aparecia no Fantástico sempre, falando, né, desse mundo corporativista, falando sobre como as pessoas devem se portar no trabalho, na carreira. E ele tinha também uma coluna na rádio CBN, ele transmitia sempre uma palavra na rádio CBN falando sobre isso. E numa dessas mensagens dele, numa transmissão da CBN, foi dito o seguinte, olha as palavras dele, do Max Geringer: há muitos gurus que sabem dar respostas criativas às grandes questões sobre o mercado de trabalho. Aqui vai um resumo de uma entrevista com o famoso Reinhold Brandt. Ele fala de uma entrevista que ele fez com o famoso Reinhold Brandt. Eu recebi esse arquivo em áudio, eu tenho esse arquivo em áudio. Eu fiquei pensando, Reinhold Brandt deve ser um homem muito sábio. Eu perguntei a ele: ainda é possível ser feliz num mundo tão competitivo? A resposta do famoso Reinhold Brandt: quanto mais conhecimento conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprender. É por isso que sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. A felicidade só existe para quem souber aproveitar agora os frutos do seu trabalho. Interessante essa resposta, né? Faz nos lembrar alguma coisa. Segunda pergunta que ele fez para o famoso Reinhold Brandt: o profissional do futuro será um individualista? A resposta, né, do famoso Reinhold Brandt: pelo contrário, o azar será de quem ficar sozinho, porque se cair, não terá ninguém para ajudá-lo a levantar. Terceira pergunta: que conselho o senhor dá aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Resposta do famoso Reinhold Brandt: que é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos ateados em uma fogueira. Quarta pergunta: e para os funcionários que têm chefes centralizadores e perversos? A resposta do famoso Reinhold Brandt: muitas vezes os justos são tratados pela cartilha dos injustos, mas isso passa. Por mais poderoso que alguém pareça ser, essa pessoa ainda será incapaz de dominar a sua própria respiração. E a última pergunta: o que é exatamente sucesso? A resposta é um sono gostoso. Se a fartura do rico não o deixa dormir, ele estará acumulando ao mesmo tempo sua riqueza e sua desgraça. Belas e sábias respostas. Aí o Max Geringer, ele termina dizendo o seguinte: eu só queria me desculpar pelo fato de que não existe nenhum Reinhold Brandt. Eu inventei. Todas essas respostas, elas estão no Antigo Testamento, num livro chamado Eclesiastes, escrito há 3.000 anos atrás. E ele disse: eu só não falei isso no começo, pois talvez alguns não dariam atenção. É mais fácil dar atenção para as respostas do grande guru dos negócios, Reinhold Brandt. Agora vejam, meus irmãos, um livro tão atual, que os gurus do mundo empresarial usam, que entendem, meus queridos, que aqui existem princípios corretos, que assim as pessoas devem trabalhar, assim as pessoas devem agir, e por vezes nós estamos negligenciando esta literatura sapiencial. Nós sabemos que Eclesiastes é literatura sapiencial, conselhos, meus irmãos, palavra inspirada de Deus para nós hoje, conselhos práticos. Então, ele vai trazendo essas ilustrações. É melhor serem dois do que um. Por que é que você tem tentado viver de forma individualista? Nós precisamos, meus irmãos, combater o egoísmo do nosso coração. Nós precisamos, queridos, combater o nosso amor exagerado por nós mesmos e passarmos a amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Mas o sábio aqui, ele traz mais um exemplo, mais uma ilustração no versículo 11. Depois de dizer que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro vai levantar, ele diz também: se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquecerá? Estudiosos bíblicos entendem que o pregador está fazendo referência também
a essas viagens do Oriente Médio, né? Os perigos, extraída dos perigos de viajar pelo Oriente Médio. Os viajantes geralmente passavam as noites ao relento. E nós sabemos, irmãos, quando pensamos em termos de clima na região lá de Israel, na região, por exemplo, mais do deserto ali de Israel, durante o dia, sol escaldante, mas e à noite? À noite a temperatura cai vertiginosamente. É por isso que Deus, quando liberta o seu povo, e o povo está no deserto, os irmãos se lembram o que Deus fazia? Como Deus cuidadoso, zeloso, durante o dia Deus providenciava nuvens para proteger o seu povo do sol escaldante. E à noite? Colunas de fogo, estão lembrados? Porque de fato no deserto é assim. À noite a temperatura cai em alguns locais para temperaturas abaixo de zero. E daí, certamente, pensando nas viagens, né, que as pessoas faziam naquela época, ele falou, ora, a pessoa sozinha, o máximo que ela tinha naquela época não havia colchão, aquele colchão, né, que as pessoas usam, aqueles sacos para dormir, como se tem hoje que as pessoas vão fazer acampamento e levam para as barracas aqueles sacos de dormir, e muitos deles são muito quentes, naquela época não tinha não. O máximo que se tinha que a pessoa podia fazer era usar uma capa, né? Em noites frias, meus irmãos, isso não era suficiente. É por isso que ele diz que as pessoas podiam ficar juntas, compartilhando suas capas e o calor do corpo. Melhor é serem dois do que um, pois podem ficar juntas e se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Então, queridos, mais um exemplo para dizer, é melhor do que ser solitário, é ter alguém, seja em qualquer aspecto da vida. E ele traz, por final, uma terceira ilustração no verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Novamente, nós podemos imaginar que ele está trazendo ilustração das viagens do Oriente, viagens que eram perigosas. A pessoa viajava, e se ela estivesse sozinha, seria muito mais vulnerável diante de salteadores. Os irmãos se lembram da parábola que Jesus conta do bom samaritano? A pessoa estava viajando, e vieram salteadores, e ele foi roubado, foi ferido, e ficou caído na estrada. Agora, se você estiver num grupo, meus irmãos, é bem melhor. Até hoje nós falamos isso, né? A pessoa diz que vai sozinha em algum lugar, olha, cuidado. Às vezes eu vejo irmãos aqui, termina o culto, estão indo embora sozinhos, eu digo, olha, você está sozinho, onde está o seu carro? Está longe. Fala, espera, vamos alguém acompanhar, ou não, eu vou pegar ônibus, mas a senhora está sozinha, minha irmã, isso é perigoso. Então, e nós dizemos isso para os nossos filhos, não é para ir sozinho, não, é perigoso. Então, queridos, são conselhos práticos, que nós temos aqui. Um homem viajando sozinho teria pouca chance diante dos salteadores. Essas três ilustrações dão três exemplos das vantagens de se ter alguém. No entanto, elas se aplicam em uma área muito maior do que a de viagens, do que a do trabalho. Como eu disse, quantas vezes, por causa do nosso individualismo egoísta, nós pecamos contra Deus e sofremos, seja na igreja, seja no lar, seja no trabalho. Nós precisamos entender, queridos, que Deus nos criou e nós precisamos de Deus. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. E Deus age usando vida de pessoas. Hoje tem sido muito comum, tem crescido um grupo dos chamados desigrejados. Eles dizem, não, nós só precisamos de Deus, nós não precisamos de pessoas. Na sexta-feira, eu fui visitar, eu fiquei sabendo na quinta-feira à noite de uma senhora que veio transferida de Sorocaba junto com a filha. A filha não tinha vaga para a filha na UTI, no hospital de Sorocaba, e ela foi transferida para Jundiaí, aqui para o Paulo Sacramento. Filha, 28 anos, pneumonia gravíssima, faleceu ontem. E ela foi transferida, e o pastor lá da igreja de Sorocaba, ele entrou em contato com o reverendo Wilson e disse assim, olha, veja se pode nos ajudar, mas o reverendo Wilson lá em São Paulo me ligou e disse, eu não posso dar um suporte. Você pode? Eu disse, eu posso. E então, na sexta-feira, eu vim ao hospital, consegui visitar a moça, ela já estava sedada, né, um caso gravíssimo, que já estava. E aí eu perguntei, onde está a mãe?
Eles não sabiam informar. Sabe o que eu fiquei pensando? Esta mãe, ela veio lá de Sorocaba, está com a filha aqui em estado gravíssimo. Como que essa mulher vai fazer para comer, para dormir? E eu consegui então, eu a procurei no hospital e perguntei aqui e ali, e não consegui, eu consegui o telefone dela. E eu liguei, aquela senhora foi até o meu encontro, e muito abalada, como não podia ser diferente. Mas ela disse, não, pastor, eu agradeço, mas o convênio já providenciou o hotel, providenciou a alimentação, está tudo certo. Mas ela me disse, olha, o senhor não tem ideia de como está sendo importante isso. Eu não a conhecia. Eu não estou aqui contando, meus irmãos, como se fosse algo positivo da minha parte. Eu sou um miserável pecador. Mas o que eu estou contando isso é para mostrar que para aquela mulher fez muita diferença. Alguém ir ao encontro dela, alguém perguntar, olha, e ela dizia, pastor, sabe que eu precisaria conversar um pouco. E ela pôde conversar e chorar um pouco. Ela disse, como é terrível ficar sozinha. Disse, não, minha irmã, olha, nós estamos aqui próximo, vá à igreja. Ela até já estava marcada para ela vir aqui participar conosco hoje, mas por conta do falecimento da filha, teve que retornar para Sorocaba. Eu quero dizer, meus irmãos, que sozinho é muito difícil. A vida solitária é muito difícil. E nós não podemos ser egoístas, individualistas. Nós precisamos servir a Deus e servir ao próximo. É isso que devemos fazer. Então, o pregador, ele vai mostrar nessas 3 ilustrações que, de fato, a importância, né? Há muitas vantagens para o marido e esposa trabalharem juntos, para se complementarem nos assuntos da casa, da criação dos filhos e também da aposentadoria, né? Pesquisas hoje mostram um contraste entre os casados e solteiros. As pesquisas mostram, por exemplo, que pessoas casadas vivem mais e com mais saúde nesses anos extras. Olha aí, está vendo? Mas então, para os solteiros aqui, uma palavra aqui de motivação, né? Os casados vivem mais, né? Tem talvez mais problemas, tem, né? Mas é muito mais fácil resolver os problemas a 2, né? E também há muito mais vantagens para os colegas de trabalho que trabalham juntos e então complementam em seu trabalho. Os irmãos não sabem a bênção que foi hoje de manhã, tendo o reverendo André para pregar, tendo o reverendo Wilson aqui para fazer a cerimônia de licenciatura. Isso é muito bom, meus irmãos. Eu tenho tido a bênção aqui, ter o pastor Rosivaldo me auxiliando aqui também, nos trabalhos da igreja, ter um diácono pegando aqui as minhas anotações do sermão, né? É sempre obrigado, meu irmão, Deus abençoe. É sempre, então, uma bênção, é uma bênção. E o pregador resume a sua mensagem no fim do versículo 12, com um provérbio. Olha só esse provérbio conhecido, muitas vezes nós encontramos em convites de casamento. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O pregador provavelmente está fazendo alusão a um conhecido provérbio do Antigo Oriente Próximo com respeito aos benefícios da amizade. Se você imaginar, né, um cordão de 3 dobras, é uma corda com 3 fios torcidos juntos. Um cordão de 3 dobras é uma corda com 3 fios torcidos juntos. Um cordão simples, ele pode arrebentar fácil. Quem sabe duas cordas envolvidas, certamente muito mais difícil de ser rompida. Agora, um cordão com 3 cordas, muito mais difícil de ser rompido. Então, como vimos nas ilustrações, uma pessoa sozinha não consegue sobreviver a uma queda, provavelmente, não consegue se aquecer em uma noite fria, não consegue resistir a salteadores e a ladrões. Um cordão simples pode ser facilmente rompido, 2 cordões combinados são muito mais fortes. Como vimos nas ilustrações, né? 2 podem sobreviver à queda, pois se aquecer e podem resistir a um ladrão. Agora, meus irmãos, 3 cordões entretecidos juntos são ainda mais fortes. É por isso que o pregador aqui do Eclesiastes diz: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E pela repetição de 2, 2 e 2, o pregador se move para o clímax, então, de 3. É este movimento. Para mostrar o que, meus irmãos? Em termos de relacionamentos, quanto mais, melhor. Deixemos, pois, de ser individualistas, egoístas.
Vamos, queridos, à semelhança de Cristo, né? Servir um ao outro. Jesus nos deixou esse exemplo de forma tão clara. Então este é o primeiro, nós vemos aqui o sábio mostrando, queridos, o primeiro exemplo aqui, ou característica do individualismo egoísta, a ganância solitária. Então nós precisamos aprender com a palavra do Senhor. A igreja é uma comunidade, muito embora tenha muitos membros, esses membros formam um corpo. Agora, a segunda característica e última, para nós encerrarmos essa mensagem nesta noite, de um individualismo egoísta, além da ganância solitária, nós lemos aqui a segunda característica é a soberba. Vejam o que ele diz aqui, a partir do versículo de número 13, verso 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vejam, ele diz, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Eis aqui, meus irmãos, a segunda característica de um individualismo egoísta. A pessoa se torna um individualista egoísta, que a soberba a faz achar que ela é suficiente. Um rei, uma pessoa que, um rei velho, uma pessoa que se esperava maturidade. Ele já não se deixava admoestar. Não sabemos exatamente de quem o pregador está dizendo, não sabemos se é uma crítica a alguém que ele conhecia, não sabemos, mas fato é que um rei que não se deixa admoestar, uma pessoa que não se deixa admoestar, conforme o próprio Salomão escrevendo em Provérbios, é um tolo, é um nécio, porque em Provérbios nós lemos que na multidão de conselhos há sabedoria. Há pessoas que, ensoberbecidas, há pessoas que estão jactanciosas, orgulhosas, autossuficientes, elas acham que elas se bastam. Então vem alguém dizer alguma coisa e diz, não, eu não preciso ouvir nada, eu sei o que eu estou fazendo. Fulano é melhor, não, eu sei o que estou fazendo, eu não preciso do seu conselho, quem é você para me dar conselho? Eu sei o que estou fazendo. Isso, meus irmãos, é sinal de soberba, isso é sinal de arrogância, isso, meus irmãos, é altivez. Na Bíblia nós encontramos, quando estudamos acerca do orgulho, uma das palavras que são é um sinônimo de orgulho, é altivez, altivez de espírito, altivez de coração. O altivo é aquele que olha os outros de cima para baixo, é aquele que se acha melhor que o outro. E por que alguém que se acha melhor que o outro ouviria o conselho do outro? Não há por que ouvir o conselho do outro. E é este rei que o pregador está se referindo, alguém que não se deixa admoestar, alguém que não ouve conselhos, alguém que acha que os outros não são importantes, alguém que acha que não precisa de ninguém, alguém que se acha autossuficiente. Isto, meus irmãos, é algo terrível. Provérbios 12:15 diz, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O insensato, ele acha, eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso de nada e de ninguém. E sabe o que vai acontecer com ele? Usando aí uma expressão bem comum, ele vai quebrar a cara, ele vai se dar mal. Mas conforme diz o sábio em Provérbios, ele diz, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Em Israel, os anciãos eram considerados sábios. Certamente, queridos, o rei deveria ser sábio, mas aqui nós temos o pregador falando de um rei velho e insensato, que já não se deixava admoestar. Esse rei, ele é tolo, esse rei tolo é tão isolado quanto o homem rico da primeira história. É alguém que, se achando muito bom, muito sábio, muito capaz, ele se isola. Eu não preciso do conselho de ninguém. Meus irmãos, Israel viveu a sua época de ouro nos reinados de Davi e Salomão. Bastou Salomão morrer. Os irmãos se lembram o que aconteceu? O filho de Salomão vai reinar.
e alguém diz assim, olha, é melhor você agir, né? Dá uma aliviada, porque o povo está sofrendo muito, vai ser bom. Os conselheiros, os anciãos, os sábios chegam para ele, diz assim, olha, dá uma aliviada. Ele ouve os sábios, né? Escuta, e aí depois ele vai tomar conselho com quem? Com os jovens, com os amigos. O que os jovens dizem? Não alivia coisa nenhuma, não. O negócio, se o seu pai, olha, foi pesado, então você precisa muito mais. Meus irmãos, isso trouxe um estrago para a nação, ao ponto do reino se dividir. O tolo, o insensato, ele se acha muito bom. Quantas pessoas têm vivido assim? A segunda característica do individualismo egoísta é a soberba, por causa do orgulho. Nós tivemos no ano passado, estudando às terças-feiras sobre esse tema, do orgulho à humildade. E nós olhamos para um livretinho precioso do Stuart Scott, que tem esse título do orgulho até a humildade. E é muito bíblico esse livro, e o autor, ao considerar sobre o orgulho, ao definir o orgulho, ele disse assim, o orgulhoso, é alguém que tem a mente de senhor, não de servo. É alguém que está concentrado em si mesmo. É alguém que se preocupa consigo mesmo. É alguém que depende de si mesmo. É alguém que tem a mente de senhor e não de servo. É alguém que ama a si mesmo acima de tudo. Eis o orgulhoso. O humilde, ao contrário, é alguém que tem a mente de servo. É alguém que não ama a si mesmo acima de tudo. É alguém que ama a Deus acima de tudo. E ao próximo como a si mesmo. É alguém que quer servir. É alguém que entende que não é suficiente. É alguém que entende que precisa dos outros. E alguém que entende que os outros precisam dele também. É assim, meus irmãos. Então nós estamos vendo aqui as marcas do individualismo egoísta. O rei velho e insensato não se deixa admoestar. Ele certamente havia demitido seus conselheiros. Eu não preciso de ninguém. Eu sei o que eu faço. Eu sou bom o suficiente. E ele seguirá sozinho. Ele também é uma figura solitária. E o segundo é sucessor do velho rei. O verso 14 diz assim, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino. Então ele passa a falar aqui do jovem pobre sábio que pode sair da prisão para reinar. Alguns comentaristas bíblicos entendem que o pregador está fazendo referência a José do Egito, né, que saiu da prisão para reinar. Então, um exemplo de jovem sábio que saiu da prisão para reinar foi, nós vemos isso lá em Gênesis 37, 30, José. E o verso 15 continua, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com um jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Essa expressão aqui, todos os viventes seguiam um jovem, que ficará no lugar do rei. Ele não era solitário como o rei velho insensato. Vejam, nesse exemplo aqui, ele era um com todas as pessoas que liderava. Esse jovem sábio se tornou um rei. Mas vejam o que diz o verso 16. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Os comentaristas bíblicos estranham aqui essas frases, com todos os viventes, seguindo o jovem, e era sem conta todo o povo que ele dominava. Será que é uma hipérbole? Será que é um exagero de linguagem? Certamente sim, meus irmãos. Certamente aqui é um exagero, provavelmente. Mas nos faz pensar novamente em José, sobre quem lemos lá em Gênesis 41, 57, porque de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então era uma pessoa que foi seguida por muitas pessoas. E aqui, queridos, o pregador tem em mente um grande e sábio rei como José. Mas olha o que ele diz aí na continuação do verso 16. Tampouco os que virão depois dele se hão de regozijar nele. Sabe o que acontece, meus irmãos? Mesmo o rei jovem, sábio, que tem muitos buscando a ele, as pessoas vão se tornar críticas e não mais seguirão o seu rei. Vai chegar um momento que as pessoas vão se afastar. Eles o rejeitarão. A fama política é de curta duração. Nós vimos essa semana, na prisão do ex-presidente, uma multidão de militantes ali, até fazendo um cordão humano, e eu fico a pensar, quanto tempo vai durar? A fama
do ex-presidente? Quanto tempo vai durar? Quanto tempo essas pessoas o seguirão? É verdade que algumas delas parece que praticam a idolatria. E o meu ponto aqui não é entrar nessa questão, nesse debate tão polarizado como está da política. Mas é porque, assim como esse jovem sábio, que eu creio que é diferente, né, do personagem que eu estou citando agora, mas que tinha muitos seguidores, diz que eles não se regozijaram nele. E um dia, certamente, ele foi esquecido. O que mostra, meus irmãos, para nós, é que no individualismo egoísta, mesmo o rei jovem, e com uma sabedoria, é que ele também vai passar. E então, nós lemos no final, no verso de número 16, ele dizendo, na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Você pode ser jovem, você pode ser sábio, você pode fazer muitas coisas, mas é muito provável que mesmo assim, no final, você seja esquecido. Por isso, não baseie a sua vida em coisas, em afazeres, em você mesmo. Viva para a glória de Deus. Nós encerramos, queridos, essa mensagem ao considerar sobre as características do individualismo egoísta, da ganância solitária, da soberba. Nós precisamos dizer que Deus nos criou para Ele. E Deus nos criou para nos relacionarmos entre nós. Deus nos criou para amarmos a Ele sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos.